Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo a paz do Senhor Jesus Cristo, eu digo a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nós, né? Irmãos, né? Tá acontecendo algumas coisas que, devido a essa política, né, que tá acontecendo, as pessoas estão muito afloradas, né? Às vezes levando as coisas muito no pé da letra, mas nós somos de Deus, nós somos da paz, nós servimos um Deus poderoso, então nós temos que controlar o nosso emocional. Tem certas coisas que nós não podemos dizer, mas podemos orar, podemos pedir a Deus, porque nós somos mais espiritual do que carnal, então muitas vezes nós temos que ficar em silêncio, né? Eu li uma mensagem ontem que o Espírito Santo me passou, que veio assim para mim. Muitas vezes é melhor a gente ter paz do que a gente ter razão, não é verdade? Então eu sempre vou opinar por isso, e muitas vezes eu me silencio e só observo, porque o Espírito Santo ele nos guia até no ambiente. Sabe, quando a gente é mais espiritual do que carnal, quando a gente está num ambiente que nos faz mal, o nosso corpo vai sentir, né? Porque é o espiritual, então o nosso corpo sente. Então é o Espírito Santo falando conosco, que não é esse caminho. Então nós temos que ficar com os ouvidos bem atentos, com os olhos bem abertos, para entender aquilo que Deus quer nos falar, né? Como ontem a palavra foi bem abençoada, né? Como falou ontem, né? Sobre, né? Lá em Provérbios 27:19, como na água o rosto corresponde o rosto, assim o coração do homem ao homem. Cuide-se de um coração em paz, traz vida para o corpo. Um coração em paz traz vida para o corpo, né? E fortalece a alma. Glórias a Deus, aleluia, né? E falou também ontem sobre nós estarmos fazendo a vontade de Deus na seara de Deus, né? Que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então nós precisamos, né? Não fique preocupado. Eu vou ficar sem aquele emprego, eu vou ficar sem. Na Bíblia diz que quando nós servimos ao Senhor em obediências, as demais coisas serão acrescentadas. De que nós vamos ter medo, né? De que o homem possa fazer na nossa vida, que Deus coloca a mão e faz coisas grandes e maiores na nossa vida. Aonde está a nossa segurança, a nossa perseverança em Deus, né? Nessa manhã eu quero deixar assim. Eu costumo dizer sim, que quando a gente está com Deus não é levado contenda, não é levado desavença, não é levado incêndio, é levado paz. Só que eu vou colocar um ponto de interrogação aí também, né? O que nós estamos ouvindo que está tirando a nossa paz? Se tem alguma coisa errada que nós estamos ouvindo e está tirando a nossa paz, nós temos que nos consultar, nos avaliar, né? Porque muitas vezes o que nós estamos ouvindo está tirando a nossa paz, e isso vai causar incêndio. Não é outras pessoas que causam incêndio, é nós mesmos. Porque quando nós estamos em paz, o que nós ouvimos não vai nos afetar. Não vai causar confusão, não vai causar briga, não vai causar, desvio de direção, porque Deus não deixa nós confundidos. Deus não deixa nós em nenhum momento confundidos. Irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu tenho buscado a sabedoria de Deus em silêncio, em oração. Eu tenho buscado essa paz, né? Ninguém é santo, não, eu não sou santa. Mas para mim quebrar essa carne minha, eu tenho que procurar a Deus. Eu tenho que descer meu rosto no pó. Eu tenho que me humilhar.
E muitas vezes eu tenho que aceitar coisas que não é da minha vontade, mas é da vontade de Deus. Então eu tenho que ter humildade. A humildade faz com que você enxergue coisas que, se você for soberba, arrogante e cheio de razão, você não vai enxergar. E duro de coração, você não vai enxergar. Você tem que se aquebrantar todos os dias. Fala: Deus, me ajuda. Eu quero ser melhor, Senhor. Eu quero entender, Senhor. Me ajuda. Eu sou falha, fraca e pecadora. E eu preciso do Senhor todos os dias, né? Para que o mal não prevaleça em mim. É isso mesmo, porque nós estamos vivendo esse tempo que, se todos nós nos unir em união, em amor, em respeito, nós vamos vencer. Nós já estamos vencendo, porque Cristo está conosco, né? Hoje veio aqui, eu estava estudando pela manhã aqui, conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala comigo grandemente, em sonho, em visões, em locais que eu entro, em lugares que eu vou. Deus não me leva em lugares por acaso, não. E eu aprendi a respeitar esse tempo de Deus, porque depois eu vou entender por que eu estive ali naquela casa, por que eu estive ali naquele trabalho, porque Deus permitiu. Eu sou guiada por Deus, então não tem nada errado, é tudo da vontade do Senhor. Se o Senhor, né? E eu continuo na obediência. Ah, irmão, mas está tão difícil, mas é a vontade do Senhor, né? Coisas grandes o Senhor fará, né? Hoje eu já amanheci com esse louvor da Maria Marçal, que diz que Deus vai fazer uma coisa nova. E para fazer uma coisa nova em nossa vida, nós precisamos deixar as coisas velhas, né? E buscar sempre o renovo de Deus para nossa vida, não é verdade? E aí eu vim aqui conversando com o Espírito Santo de Deus, e eu vim aqui na palavra que diz hoje, a palavra veio lá em Mateus 20, né, que vai até é uma palavra bem grande, é uma palavra bem, né, abençoada, né, e esse versículo vai até o 34, né, vai até o 34, que vem falar, irmãos, uma grande verdade, né? A parábola dos trabalhadores na vinha. O que significa a palavra dos trabalhadores na vinha? O que o Espírito Santo de Deus está falando conosco todo dia. Nesses momentos, nós precisamos fazer a vontade do Senhor, né? Levar a palavra do Senhor, né? Nós não precisamos ficar falando coisas uns para os outros, não. A luta é contra principado e potestade do mal. A luta não é uns contra os outros, né? Porque cada um vai ter que respeitar, sim, a opinião do outro. Mas vamos levar sempre a paz. Até na maneira de nós falarmos é diferente. Quando Deus vai mudando a gente, né? Aqui fala, né, que Jesus afirma que qualquer operário que aceita o corrente para que eu trabalho, né? Para que eu trabalho na vinha, dito por Jesus para representar o reino dos céus. Não importa o quão tarde do dia, receberá uma recompensa igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. Glórias a Deus, aleluia. Onde está a nossa fidelidade com Deus, né? Ah, não pode tirar isso de mim, não. Não pode tirar isso de mim, porque senão eu não vou conseguir servir a Deus. Ah, não posso sacrificar isso não para Deus. Não posso ter mais tempo para Deus. Ah, não posso estar ali no momento para Deus. E Deus está falando conosco todos os dias,
que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Não é para nós que nós fazemos as coisas, é para Deus, né? O benefício Deus nos dará aqueles que receberá. O importante contar do dia, não importa. Receberá uma recompensa igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. Irmãos, na minha caminhada com Deus, eu já abri mão de muitas coisas que lá na frente Deus me deu a recompensa, não que eu fizesse isso pelo que Deus pudesse me fazer, mas pela obediência de Deus. Deus falava para mim, larga, e eu pensava, mas como? E esse trabalho eu não vou ter tempo para Deus, e Deus falava, larga. E Deus me abençoava com outro trabalho melhor que vinha na porta da minha casa. Porque Deus é Deus e Ele não deixa, o Senhor não deixa um filho seu perecer, né? E aqui diz que na passagem seria sentar-se à minha direita e à minha esquerda. Não é meu, dá a dar, quer dizer, é meu a dar, exceto aqueles para quem é meu, o dar, exceto aqueles para quem é preparado por meu Pai. A passagem declara assim, que Cristo daria recompensas aos seus seguidores, mas apenas aqueles que deveriam ter direito a eles, de acordo com o propósito de seu Pai. Glórias a Deus, aleluia. Tudo tem um propósito, né? Jesus sabia que tinha um propósito do Pai dele, né? Sobre o que acontecia aqui na terra. E até hoje é a mesma coisa. Deus não vai abranger a você só. Todas as obras de Deus vai abranger várias pessoas, né? Vai trazer o bem para as várias pessoas. Não podemos ser egoístas e achar que só nós fazemos para Deus. Não. Todos vai abranger, todos merecem, né, a salvação, todos merecem o amor de Deus, todos merecem o melhor. Quando nós pensarmos assim, nós vamos conseguir praticar a obra de Deus com amor, com respeito, com reverência. Não ficar, né, disputando quem fez mais, né? Como que tá? Não, eu falo assim, você fala assim. Não. Perante a Deus somos todos iguais. Até aquele mendigo que tá ali na rua, somos todos iguais. Sim. Pode ser que ele fez uma escolha diferente, mas nós podemos mostrar a ele, podemos ajudar para Deus intervir pela vida dele em oração. Nós podemos falar, né? Vamos ler aqui a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que sai de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Glórias a Deus, aleluia. E ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outro que estavam ansiosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, e no nona fez o mesmo, né? A Bíblia tem falado muito de nós sermos justos, né? O que está faltando no nosso Brasil, né? E Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outro que estavam ansiosos e perguntou-lhes: por que estáis ansioso todo dia? Por que você está ansioso todo dia? Se quem cuida da sua vida é Deus. Diz-lhe eles: porque ninguém nos assalariou?
Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Deus vai nos dar o que for justo, e nós temos que ser justos. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Escute bem. E chegando os que tinham ido para perto da hora 1/10, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas o mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família. Eles receberam e daí eles ficaram murmurando, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Quer dizer que eles trabalharam mais do que os outros, eles estavam murmurando, Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo? Não ajuste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a estes derradeiros tanto como a ti. Glórias a Deus, aleluia, Ou não me é lícito fazer o que quiser? E ele disse: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ele perguntou, exclamou, ponto de interrogação. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? É o que acontece hoje, A Bíblia é poderosa para falar conosco, Muitas vezes o olho da pessoa é mau porque a pessoa é boa. Não é verdade? Ou me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Ele perguntou, um ponto de interrogação. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Glórias a Deus, que palavra forte nessa manhã poderosa, e Deus falando conosco, nessa parábola aqui dos trabalhadores da vinha. E assim os derradeiros serão os primeiros. Os derradeiros porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Está aqui no verso 16 de Mateus 20. Gente, a palavra é muito séria nessa manhã, Porque muitos não querem servir ao Senhor por amor, Muitos querem o que o outro pode dar, o que o outro pode fazer. Muitos querem mostrar o que fazem, Mas na realidade não precisamos disso. Precisamos fazer, ter bom ânimo, ter amor por aquilo que nós fazemos. Não é uma disputa, Verdade? É amor de querer estar ali com Deus, Aprendendo a servir. Tem muitos que querem só ser servido, mas não querem aprender a servir. Jesus serviu a vida inteira, não é verdade? Jesus fala de sua morte e ressurreição, que ele disse. E subindo, no 17, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhe: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte,
e a entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e açoite, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Glórias a Deus, aleluia. E o pedido de uma mãe, né? O pedido de uma mãe. Então se aproximou dele a mãe do filho de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Ele disse-lhe: que queres? Perguntou para ela: o que queres? E ela respondeu: disse que estes meus 2 filhos se assentam, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Glórias a Deus, aleluia. Gente, que palavra poderosa nessa manhã, que está nos dizendo, está nos chamando. No 21, no 22, Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedes. Pedeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizer-lhe eles: podemos. Glórias a Deus, aleluia. E diz-lhes: na verdade, bebereis o meu cálice e serei batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. Glórias a Deus, aleluia. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Escute bem o que o Espírito Santo está falando conosco. Por que indignar com seu irmão? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem saber que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todos aqueles que quiser entre vós fazer-se grande será vosso servente. Todos aqueles que queiram fazer-se grande, vá servir. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Vá servir, seja servo. Aleluia, Jesus. Como Jesus nos ensina. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nossa, irmão, eu chego até me arrepiar de saber como o Espírito Santo de Deus é poderoso para falar conosco. E nesse momento que nós estamos vivendo, é essa palavra. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, você não vai a um lugar por acaso. Ali você está intercedendo. Aonde eu vou, eu levo a minha Bíblia. Aonde eu vou, eu estou orando. E é Deus fazendo, não sou eu. Eu só sirvo a Deus e aprendo, né? Estou aprendendo a servir todos os dias a esse grandioso, poderoso que é o Senhor. Não é verdade? E aqui veio falar também, né? Que o Senhor é grandioso, é maravilhoso. Quando Ele curou aqueles 2 cegos, e saindo eles de Jericó, seguiu os grandes multidões. Eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, chamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Né? E a multidão repreendia para que se
calassem. E eles, porém, cada vez chamavam mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, chamou-os e disse: Que queres que eu vos faça? Jesus pergunta todos os dias para nós: O que queres que eu vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Peça ao Senhor nessa manhã, porque muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. Peça ao Senhor nessa manhã, não é cegueira, mas cego espiritualmente. Senhor, me ajude, eu quero enxergar, né? Para que eu possa servir, para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Então Jesus, movido de íntima compaixão, né? Da íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram, eles o seguiram. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso para nos ensinar. Irmãos, cada vez que eu pego a Bíblia, cada vez que eu leio a Bíblia, algo em mim se move no meu coração. Eu não sei explicar, né? Aqui no verso 20 de Mateus 28, fala que nós temos que aprender a servir com Jesus. Nós precisamos. O que nós estamos dando tanta importância, né? A mais importante lição que podemos tirar da vida de Jesus Cristo é do serviço em favor dos outros. Irmãos, nós estamos aqui para servir, para fazer a vontade do nosso Pai. Às vezes é difícil, às vezes eles não vão enxergar, não, mas vamos orar, amém. O mais importante é servir. Durante todo o seu ministério, Jesus nunca gozou de nenhum dos privilégios que os rabinos clamavam para si. Ele não tinha nada que pudesse chamar de seu. Ele nunca exerceu seus devidos poderes em benefícios próprios. O que o Espírito Santo começou a falar comigo desde antes de eu começar a ler a palavra. Ao afirmar que não viera para ser servido e sim para servir, Jesus procurava ensinar a Salomé e aos seus filhos Tiago, João, bem como todos nós, que os olhos de Deus, né? Poder, posição, talento ou educação não torna uma pessoa digna de ser servida, mas sim responsável em servir os seus semelhantes. A tal que ele que nos deixou o exemplo. Jesus era Deus criador do universo, honrado e adorado pelos anjos do céu. Embora merecesse toda a honra e serviço por parte de suas criaturas aqui na terra, quando se fez homem, desfez-se de todo o seu direito para nos ensinar a lição do desprendimento do serviço, para tanto abrir a mão da sua glória, riqueza, posição e poder, compartilhando com seus discípulos a sua pobreza e as suas lutas e das necessidades de que uma vida marcada pela simplicidade. O Espírito Santo começou a falar comigo desde antes de ler a palavra. Simplicidade e humildade pode exigir. Se você não tiver um coração humilde, você não vai entender. Sua vida de abnegação e serviço alcançou o seu ápice na cruz do Calvário, aonde derramou o seu sangue a fim de servir aos pecadores como seu substituto, salvando-os da condenação da lei. Tiago e João desejavam ser superiores aos seus companheiros e ser por eles servidos.
Eles queriam ser superiores e ainda queriam ser servidos, né? Eles não queriam servir. E o resultado dessa pretensão foi indignação e discórdia. Está acontecendo isso, sim. O desacordo causado por aqueles pedido egoísta deu a Jesus a oportunidade de ensinar todas as lições da humildade. Aonde está a humildade? A humildade ao falar, a humildade em relatar um assunto, né? A humildade do serviço desnecessário, a humildade do serviço desinteressado. Não tem interesse de fazer. E ele chamou a atenção deles para seu exemplo, lembrando de que em seu reino, aquele que deseja ser grande deve estar disposto a servir a Deus e aos seus irmãos com todo o esforço, dedicação como ele. Você deseja ser grande? Serve ao Senhor. Que ele entregou essa tarefa decididamente até a morte da cruz. É triste ver a igreja ainda hoje, tantas pessoas que se consideram autoridade. É triste, né? Muito triste. Enquanto tão pouco se dispõe a assumir a posição de servo. Ninguém quer se posicionar, né? De servo. Elas se esquecem de que o segredo para a grandeza, qual é o segredo para a grandeza? Não está na posição que ocupam, mas no caráter que desenvolvem. E esquecendo também que devemos nos identificar com Cristo, principalmente em seu serviço e sofrimento, antes que na honra e na glória, né? Pois nem mesmo ele pode alcançar o trono sem experimentar a cruz. Glórias a Deus, aleluia, né? Que palavra abençoada, né? Como foi falado ontem também, né? Que nós transparecemos, né? Nós transparecemos porque lá em Provérbios 27:19 falou que, né? Que nós transparecemos, não é verdade? Então nós precisamos aprender a ser servo, a ter humildade. Para que tanta arrogância? Para que tantas palavras ríspidas, né? Para que tanto para mostrar? Não, nós não precisamos mostrar nada para ninguém, não. Nós precisamos ter obediência a Deus, fazer a vontade do nosso Pai, né? Ter amor pela obra de Deus, ter amor pela obra de Deus. Quando nós tivermos amor pela obra de Deus, nós vamos fazer bem feito. E como falou aqui no verso 16, do 15, do 20, né? Do versículo 20, do 15 ao 16. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Né? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. O Senhor está falando todos os dias. O Espírito Santo está falando todos os dias. Como deveremos ser servos, como deveremos fazer a vontade de Deus. Não é quem é melhor, não. O Espírito Santo de Deus começou a falar comigo antes de ler a palavra, né? Nós precisamos. Quando você vê alguma pessoa numa direção errada, você vai orar pela vida dela, né? Você não vai lá falar palavras arrogantes e dizer que você sabe tudo. Você não é Deus. É Deus que sabe, né? Eu apenas tenho que ser servo e obedecer, né? E ter uma posição, né? E fazer a vontade, que muitas vezes estão ali e muitos não fazem.
Aí quando vê um fazendo, aí querem, né, falar. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que tire essa cegueira dos nossos olhos e nos ajude, né? Aqui o pedido de Salomé foi interessante, né? Lá no verso 20 e 20 também. Salomé é mãe de Tiago e João, né? Acompanhada de seus filhos, se dirigiu a Jesus, lhe o pedido para que eles fossem os primeiros no reino. Ela queria que eles fossem os primeiros, né? E o que ela acreditava seria estabelecido por Jesus dentro de pouco tempo. E esse pedido, né, inoportuno, estava intimamente ligado à promessa feita por Jesus de que seus discípulos se assentariam por Jesus, que as promessas, né, que seus discípulos se assentariam com ele no seu trono, que está aqui no verso 17 e 19, aqui de Mateus 20, né, no versículo, e o verso 17 e 19. Jesus lhe falava do trono celestial, mas eles, no egoísmo, né, que está acontecendo muito hoje, no egoísmo de seus corações, sonhavam com o trono terrestre, né? Jesus chegara até o mesmo a descrever-lhe a sua morte e ressurreição. Tá no verso aqui, né? 16, 21, 17, 22 e 23. Porém, o egoísmo de seus corações não permitia que eles compreendessem a verdadeira missão do mestre. Os interesses mundanos têm o poder de habilitar a mente humana, de modo que ela não possa captar com clareza as verdades relacionadas com o reino dos céus. Não é verdade? Salomé fazia parte de um grupo de mulheres que acompanhava Jesus em suas viagens para cuidar de seus necessitados. Está lá em Lucas, a gente pode ler mais, né? Lá em Lucas 8, 3, né? Portanto, se sentia no direito de solicitar essas deferência, né, de seu pedido ambicioso, e acabou causando indignação nos demais discípulos, que se sentiram prejudicados em seus direitos, né? Salomé tinha grandes sonhos para seus filhos, e sua mente ambiciosa se preocupava em vê-los bem estabelecido na vida, ocupando posições que lhe traria riqueza, poder, prestígio. Está acontecendo no mundo hoje, né? Ela os incentivava a serem ambiciosos, ela ensinava os filhos dela a ser ambiciosos. O que você está ensinando seus filhos, né? Ela os ensinava a serem ambiciosos e egoístas, pois não conseguia olhar para além das coisas dessa vida. Ela olhava para o material, para as coisas dessa vida, ela não enxergava o celestial, né? O que acontece hoje, as pessoas estão presas, estão escravas, né? É importante se preocupar com a carreira, né, de seus filhos, para que ele seja bem-sucedido na vida. Porém, não podemos nos esquecer de que o mais importante não é o sucesso que ele possa alcançar nessa vida. O seu preparo tem que incluir a vida eterna. O seu coração tem que estar voltado para Deus, né? Como que vai os princípios? Como que vai a obediência, né? Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, né? Tá aqui no verso 16, 26, né? O que vale, né, o homem perder, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é verdade? Que sentimos,
né? Que sentimentos. A Bíblia tem falado muito conosco. E o que está acontecendo hoje? O que sentimentos e valores estamos passando para os nossos filhos? Temos incentivados o que buscam os valores eternos de Jesus? Ou temos nos contentado em passar para eles a ideia de que o preparo para a vida é suficiente? Não é suficiente. Se nós não tivermos com Jesus, nós não temos nada. E eu sempre procurei falar para os meus filhos. Quando Deus me deu uma oportunidade novamente de fazer diferente com meus filhos, eu agarrei a oportunidade. E às vezes eu tenho que exortar, às vezes eu tenho que corrigir, às vezes eu tenho que falar. Eu não posso deixar. Mesmo que não queira ouvir, eu falo, né, com amor, com carinho, com respeito. E logo depois, volta. Porque ali eu estou orando, volta a comunhão, né? Porque nós somos família. E Deus deu os princípios que está aqui na palavra, né? E nós somos obedientes. Nós temos que servir ao Senhor e fazer a vontade de Deus também. A vontade de Deus é em primeiro lugar em todas as coisas, né? A Bíblia diz que amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. E a Bíblia também nos ensina que as demais coisas serão acrescentadas. E não estereis, aqui fala, ansiosos. Por quê? Ansiosos de coisas, por quê? E aqueles trabalhadores, eles murmuravam, eles reclamavam. Mas aqui diz na palavra, né? Assim os derradeiros serão os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia, nós estamos vivendo o tempo que está aqui na Bíblia. Muitas coisas que nós estamos vivendo está aqui na palavra. Que Deus está nos ensinando todos os dias para nós aprender, para nós melhorarmos, para nós queremos ser mais humilde, para nós sermos justos, para nós não querer nada em benefício nosso mesmo, porque não é em benefício nosso, é em benefício de Deus. Dessa terra aqui nós não vamos levar nada, tudo vai ficar aqui, né? Mas ao encontro de Deus, né? É bom sim viver em paz, em abundância, sim. Jesus falou que comeremos dos melhores frutos, mas se nós não saber, né, a nossa colheita, se nós sabermos plantar, se nós sabermos esperar, né, se nós sabermos obedecer, se nós sabermos sermos justos, né, no tempo. E como Deus não preocupava com isso, ele preocupava em servir, ele podia ser, né, ele podia ter todos os privilégios, e Jesus não preocupou com isso. Não é verdade? Irmãos, sinceramente, essa manhã de quarta-feira, eu venho nos relatar a nós mesmos, para nós, sobre isso, né? Que nós temos que orar, vigiar, pedir a Deus que tire essa cegueira dos nossos olhos, né? Porque nós estamos aqui na palavra, a palavra nos ensina, nos exorta, né? Nos capacita. E Deus é maravilhoso para fazer todas as coisas. Vamos sempre procurar a união, a humildade, né? E servir ao Senhor, servir. Mesmo que nós estamos servindo e muitas vezes não estão vendo, ou estão falando, ou estão nos humilhando, ou estão nos perseguindo, não importa. Não importa, porque aqui diz: assim os derradeiros serão os primeiros.
derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ontem falou, né, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, nós precisamos, né, ter essa parte voltada mais, né, como o amor de Deus pelas almas, pelas pessoas, né, que Deus queria salvar todos. Queria não, Deus quer salvar todos. Mas você tem que querer ser salvo, você tem que querer servir, você tem que querer obedecer, né? Deus nos deu isso, livre-arbítrio de escolha, e nós temos que escolher, né? Enquanto se pode, clame ao Senhor, não é verdade? Muitas vezes essas coisas que estão acontecendo é para distrair a mente, como falou aqui, né? Que ela estava distraída a mente sobre as coisas do mundo. E as coisas do mundo quer invadir o mundo espiritual, quer invadir o reino de Deus. E isso não pode acontecer. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Muitas vezes a carne ali, ó, tá gritando. Mas vamos ser mais espiritual, né? Vamos orar e vamos escutar a voz de Deus. Porque Deus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Perguntou aqui, né? Para aquele 2 cegos, né? Perguntou. E Jesus, parando, chamou-os e disse: o que queres que eu vos faça? Está aqui no verso 32, né? Jesus ouve o nosso clamor, né? Basta que nós queremos mais servir do que ser servido, prostrar, fazer a vontade de Deus. Amém? Não fiques ansiosos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Lógico, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, e Deus nos ajuda. Mas não queira passar na frente de Deus, né? Em primeiro lugar, sempre as coisas de Deus. Em primeiro lugar, sempre. E as demais serão acrescentadas. Não é verdade? Amém? Glórias a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, né? E Deus vai fazer uma coisa nova, uma coisa grande, né? Basta que nós confiamos e acreditamos no Senhor, né? E eu prefiro ser servo, né? Eu quero servir ao Senhor e fazer a vontade do meu Pai, do nosso Pai. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos capacitou, nos sustentou, nos guardou, nos deu livramento, Senhor, de todo o mal, nos mostrou o caminho. Obrigada, meu Pai, meu Deus. Obrigada por nos ensinar todos os dias na Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, estar com o coração aberto para o Senhor fazer morada em nós. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros. Irmãos, nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. Ó, Senhor, nessa manhã que o Senhor possa tocar corações que estão duros, que só o Senhor pode transformar. A Tua palavra diz que só o Senhor pode transformar um coração de pedra num coração de carne. E eu creio, Senhor, que nessa manhã o Senhor estará indo aonde eu não posso ir, que é o Senhor que vai. E eu sou serva, só faço a vontade do Senhor. Senhor, a Tua palavra tem poder de curar, de transformar, de sarar, de fazer tudo novo, né? Que a palavra diz que o Senhor não faz em remendo, em pano velho. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, para a nação brasileira, para todos nós em união, em comunhão. Que nós vamos ser só uma voz clamando ao Senhor.
e fazendo bem sem olhar a quem. Nos ajude, Senhor, nos capacite nesse momento, porque nós estamos precisando mais desse amor para fazer a vontade do Senhor sempre, em servir com muito amor, muita vontade, muita perseverança, muita fé, muita esperança. Ó, meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que somos filhos, e por sermos filhos, Senhor, estamos aqui e queremos ter mais e mais humildade. Se precisar descer, nós descemos, Senhor, no pó. Nós humilhamos debaixo, Senhor, da tua potência, da tua... Aqui, Senhor, tua palavra diz. Ó, meu Deus, meu Pai, olhai por esses, Senhor, que necessitam do seu amor, que não conhecem o seu amor, Senhor. Olhai, Senhor, nos hospitais, nos presídios, nas creches das crianças. Olhai, Senhor, os idosos desse mundo que precisam muito do amor do Senhor, que estão abandonados pelos filhos, que só passam a ver interesse, Senhor, porque a vida inteira eles não cultivaram aos filhos o amor, os princípios de Deus. Que o Senhor venha ter compaixão e misericórdia e toque o coração desses filhos nessa manhã. Que o valor maior que nós temos é em servir, em amor, que eles possam servir os seus pais sem interesse, mas sim por amor, como o Senhor nos ensinou. Que nós temos, a Bíblia está escrito, Senhor, que nós temos que honrar pai e mãe. Ó Senhor, ajude-nos. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ainda tem tido misericórdia de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ainda tem dado uma oportunidade a nós todos os dias. Mesmo nós sermos falhos e não merecedores de nada, o Senhor tem nos chamado, porque aqui a Bíblia está dizendo que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Mas que nessa manhã, Senhor, possa abrir os olhos espirituais, porque muitas vezes o Senhor nos leva lá, mas eles não veem, eles não ouvem, eles não enxergam. Que o Senhor está ali para mudar, para tirar do cativeiro, para sarar, para transformar, mas eles não veem, eles não enxergam. Que a nossa oração seja de dentro para fora, que a nossa oração seja um clamor verdadeiro todos os dias, madrugadas, manhãs, para que o Senhor venha nos ajudar. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Graças nós damos ao Senhor, porque eu sempre digo que o Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida. Creia, confie, espere no Senhor. Não importa o que o homem diz, nem o que aconteça. A última palavra vem daquele que criou os céus e a terra. A última palavra vem daquele que se compadece pelo seu povo, como se compadeceu por aquele povo no Egito que estavam sendo escravizados. E Deus promete, as promessas do Senhor irão se cumprir em nossas vidas. Creia, tenha esperança, tenha fé. Deus perguntou para aquele cego, e pergunta nessa manhã, você também: o que queres que eu te faça?
Diga ao Senhor. Irmãos, não há bem materiais, não há riqueza nesse mundo que transborde o amor de Deus por nós e a nossa salvação. Não há bem maior, né? Que nós possamos estar cientes disso. Agora nós temos que nos unir, nos dar as mãos, nos abraçar, chorar com aqueles que choram, levantar aqueles que estão caídos. É esse tempo que nós temos que viver. Não é verdade? É esse tempo. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor é bom em todos os momentos. Amém? Aleluia. Amém. Eu me emociono muito na presença do Espírito Santo, porque é real na nossa vida, todos os dias. Amém, Ana Souza Santos, glórias a Deus, que Deus abençoe sua casa, sua família, que essa obra que Deus tem para você é grande. E eu fico muito feliz de ver uma família servindo ao Senhor, seu esposo, sua casa, em obediência. E Deus está cuidando, tá bom? Não importa o que esteja acontecendo, lembre-se, Deus pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Glórias a Deus. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado a todos. Que é o abraço do Espírito Santo de Deus, que nos abraça, que nos conforta, que nos enche, que nos traz paz. Uma paz que excede todo entendimento. E é isso que nós precisamos. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Que nós tenhamos uma excelente, abençoada quarta-feira, em nome de Jesus.